Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Cantinho Podcast. Hoje recebendo o ex-atleta, ex-ator, professor, amigo aqui de agência, Alexandre Picarelli. Opa, é um prazer estar aqui Igualmente. com você, John. Igualmente, Alexandre. Alexandre, ex-atleta, é isso mesmo? É, ex-atleta. John, é muito importante falar isso porque eu fui ex-atleta de saltos ornamentais, que é um esporte puramente de repetição. É um esporte de trampolim, plataforma, aquele que se salta, né, e cai na piscina, né? Então é um esporte que é maravilhoso, é muito visualmente, plasticamente ele é muito bom. Sim. E ele te dá muita flexibilidade, ele te dá muita disciplina, obviamente, né? Isso é extremamente importante falar. E eu acho que o legal de estudo, assim, é o fato de você... Eu passei uns 8, 9 anos, né, saltando, e eu fiz muita coisa boa, eu viajei para muitos lugares, né? Claro que eu descobri que a persistência, eu descobri que o momento de você desafiar, né, o objetivo que você tem que fazer. Por exemplo, eu, né, no comecinho não fazia nada, depois comecei a fazer um mortal, depois comecei a fazer duplo mortal, cheguei no triplo mortal, olha que beleza. Essa galgada, né, esse passo a passo é uma coisa muito legal, né? O esporte ele te dá isso, ele te dá muito foco, muita disciplina, né? Além de deixar o corpo também bem bacana, né? Porque você trabalha muito abdômen, você trabalha impulsão de perna, você trabalha flexibilidade, né? Isso é muito legal. Trabalhando a flexibilidade, você fez, parece, também um outro esporte. Eu fiz vários esportes, assim, mas teve um esporte que não é, assim, é um esporte, mas é mais uma dança, né? Uma dança. Eu tive que entrar, não é que eu tive que entrar, eu fui procurar para eu melhorar, né, a minha flexibilidade, eu fui fazer balé clássico, né? Fiz jazz e balé clássico, né? Eu tive que colocar lá aquela roupinha e tal, né? Foi uma coisa... Você entra ali a vácuo. Bem interessante, assim, né? Foi bem legal, assim. Pro meu lado, né, de atleta foi muito legal, né? Lógico que acabei conhecendo um outro pessoal, né? Lógico, da dança lá, que é maravilhoso, né? Super legal, né? Fiz jazz e balé clássico, né? Tive só essas duas oportunidades de fazer lá, mas foi bem bacana. Ajudou na disciplina que você falou? A disciplina o balé já tem, né? Porque é o fato de sempre você estar lá, né? O balé é totalmente rígido, né? Posição, aquela coisa toda, primeira posição, segunda posição e tal. Então é uma coisa bem interessante, né? Só que eu morava no Lago Norte, eu pegava a bicicleta e ia pro Defer, lá né, do lado do estádio, né? Mané Garrincha. Chegava lá, treinava de manhã, depois eu ia até a academia, né, que eu fazia ali na Gélio Santoro, né, que era ali na 67 Sul, e a gente media até umas 2h30, depois eu comia um negocinho, pegava a bicicleta, voltava pro Defé e treinava, né, porque eu fiquei um ano sabático, eu fiquei um ano lá de somente treinar, né, que foi muito bom para mim, né, que me deu oportunidade de disputar campeonato fora, né? Em 87 eu fui campeão brasileiro, eu fui vice-campeão brasileiro no Vasco da Gama, saltando lá no Vasco da Gama, na plataforma de 10 metros, e isso me deu chance de eu disputar o campeonato mundial, que foi para Alemanha, para Noruega, para França, né? E aí eu disputei o campeonato mundial, tanto o trampolim de 3 metros, né? Que é aquele que balança, né? E a plataforma a gente fala, tanto faz, 5, 7 e 10, geralmente todo mundo salta de 10, sim. Geralmente, né? Mas assim... Então, assim, e é um esporte que tem, né, o treinador Giovanni Casillo, que é um papa, né, é o pai de todos, né, dos saltadores de Brasília, agora do Brasil, né, nós estamos agora com o Centro de Excelência na UNB, que é muito bom, dei aula lá também no comecinho. Legal. Centro de Excelência da UNB, né, tá o Ricardo Moreira, que é o responsável lá o Hugo Paris também tá lá, o Hugo que saltou as Olimpíadas e tal. E nós temos aí, você viu, né, pouco tempo atrás, o Cauã Pereira, né, que foi campeão, foi finalista, né, pegou entre os 12 aí, nunca tinha feito isso. E é legal isso, né, porque eu contar isso, porque a gente sente um pouquinho, eu fiz um pouquinho aqui, outro fez um pouquinho ali, né, que eram outros tempos, né, a gente não tinha essas aparelhagens que eles têm agora, né, era mais na cara e na coragem, machucava, caía de barriga, caía de costas, de lado e tal, era pegar a toalhinha, né, que é o canebo lá, saía, subia de novo, vamos lá de novo. E aí eu comecei a entender que essas repetições, né, essa forma como a gente encarava o esporte, né, isso eu estou falando do atleta, né, a visão era somente ser o melhor, né, e aí isso, depois que você vai quase terminando o esporte, você já começa a entender, né, o know-how que você tem, toda a bagagem que você tem, que você pode aproveitar para outras coisas, né. Que aí foram as etapas da minha vida, né? Que foi acontecendo, né?
Então foi uma coisa muito legal. Conversando com você nos bastidores, você falou que também morou em Nova York. Exatamente. Foi logo depois disso? Foi, exato. Foi engraçado, porque a minha irmã foi morar em Nova York, ela tá lá até hoje, né? Tantos anos aí, mais de 25, 27 anos aí. E eu fui morar em 92, então uma época muito difícil aqui no Brasil, né? Você era Collor? Era Collor, exatamente, Collor. 92, então eu ia comprar uma calça jeans. Quase que eu entreguei a idade agora. Não, eu tenho 52 anos, eu não tenho por que mentir, não gosto de falar da minha idade, né? A cabeça é um pouco menos, né? Mas tudo bem, né? 52 anos de muito bem vividos. Na época do Collor, a gente comprava uma calça, de manhã era um preço, à tarde era outro, à noite era outro, né? Era maquininha, e acabou que minha irmã teve a oportunidade de ir para lá, para os Estados Unidos, e aí eu fui com ela. Passei fiquei 3 meses depois, né? Eu fiquei 6 meses lá. E Nova York foi muito legal, assim, foi uma experiência maravilhosa, né? Tive situações inusitadas, né? Meu inglês era péssimo e começou a melhorar. E olha que interessante, por causa dos saltos ornamentais, eu comecei a ficar um pouco mais conhecido, porque tinha um parque lá, e eu falei, tinha um trampolim, logicamente, né? Aí eu cheguei lá, eu fiz o exame médico e tal, né? Paguei direitinho. Quando eu fui chegar lá no trampolim, eu fui dar umas quicadas, né? Eu já cliquei um duplo simultâneo, né? Com parafuso e tal. Uau, aquela coisa toda lá, né? Todo mundo olhava assim, meu Deus, né? Eu falei, pô, legal, tô bem na fita, né? Já chegou arrasando. Exato. Nossa, a Mary, ela não vai ouvir isso, se Deus quiser, mas se Deus quiser, ela vai ouvir, melhor dizendo. E a Mary é uma moça lá, norte-americana, que falou assim, nossa, eu posso te ajudar e tal. Ela me ofereceu um curso de salva-vidas, né? Então, assim, porque eu cheguei em agosto. Então, o verão lá é só... junho, julho, agosto, né? Tava no finalzinho do verão, não tinha condições de fazer. É o nosso inverno aqui. Eu já peguei, eu tenho lá em casa, inclusive, né? O Lifeguard, né? Que é minha carteirinha de salva-vidas dos Estados Unidos, né? Pro verão seguinte, não deu tempo, né? Voltei antes, né? Mas eu achei muito legal a forma como eles veem um atleta, né? Eu veem uma coisa assim, uau, uma coisa diferente, né? E aí foi muito bacana, né? Porque todos os brasileiros que estavam lá, eu colocava pra dentro e falava, meu brother, meu amigo, mentira. Mas uns ficaram numa boa e tal, né? Eu comecei, calma, eu tenho que pensar como americano agora, né? Não como brasileiro, né? Mas foi bem interessante, assim, foi bem bacana essa fase, né? Outra coisa engraçada que rolou nos Estados Unidos, que eu tenho que falar e que eu sempre falo tudo. Nos conte tudo. Se tiver uma história inédita também pode contar. Foi interessante porque, assim... Eu trabalhava de madrugada, né? De meia-noite às 9 da manhã, né? Então, assim, sexta-feira, 9 da manhã, eu tava livre. Aí eu morava em Bedford Hills, que é perto de Monte Kisco, em Westchester County, né? Quase 1 hora, mais ou menos, de Nova York. Aí eu ia passar o final de semana em Nova York e tal, né? Vivi bastante, foi muito legal, conheci muita gente lá. Mas eu quero dizer o seguinte, foi quando eu fui tirar neve, né? E eu nunca tinha tirado neve. E a primeira vez que eu fui tirar neve, eu fui com tênis, com uma meia e com uma calça. Bem equipado. Na sua cabeça, né? Olha, começou a congelar o dedinho na terceira hora, na quinta hora o tornozelo, chegou no joelho, falei, cara, eu sou jovem e tal. 20 horas eu consegui ficar. 20 horas direto. Você ficou bem até. Eu fiquei. E eu vou te falar, na hora que o cara pediu pra subir no truck, né, no caminhão, eu não conseguia dobrar o joelho, eu botei as duas mãos assim, balancei, fui pra um lado e pro outro e puf! Aí consegui subir lá no truck. O cara falou, você tá legal? Eu falei, tudo bem, tudo ótimo e tal. Cara, quando ele me deu um cheque de $240 ali na hora, eu falei, nossa, não acredito. E comprei um carro por $350. Essa é a diferença. Com $350... Eu comprei um carro, que seria um Renault. Sim. Seria um Renault, foi um Core, seria um Chevette Hatch na época. Nossa, não sei se... Né? Sim. Chevette Hatch, antigo e tal. Sim. Assim, era mais ou menos isso que acontecia. O Chevette Hatch foi o primeiro carro da minha irmã. Pois é. Então, pra você ter uma ideia, eu comprei por $350 porque o mexicano estava indo embora. Sim. Ele chegou e falou assim, olha, eu tô vendendo esse carro. Eu falei, quanto é? Ele falou assim, quanto você tem? Aí eu falei, 350, eu tinha bem um pouco mais. Sim. Aí eu dei um pouquinho que eu tinha e dei $350 para ele. Fiquei com o carro uns 2 meses, 3 meses só. Depois chegou o inverno, tive que vendi por um pouco mais do que eu comprei. São coisas que, né, só acontecem lá nos Estados Unidos, né? Aqui não tem... Aqui não rola isso aí, exatamente, né? Hoje em dia, então, impossível. É o carro usado subiu demais. Subiu. Tem uns oportunistas aí que estão vendendo carro mais velhinho pelo triplo do preço, né? com a história do clássico. É verdade. Agora é clássico. É o golzinho, né? Tem os eu já vi Gol, aquele Gol quadradinho. Sim. GT, né? GTI. GTI, exatamente. Chegando perto dos 100 mil. Olha só. Acho que mais pra quem é colecionador, né?
Ah, sim, mas 100 Mas mil é um num absurdo, Gol né? GTI, Não dá. tudo bem. É um sonho de consumo da minha época. É, Mas eu vou ter que ralar muito pra chegar num Gol GTI até então. é verdade. E ator? Como é que... Pô, legal você de falar Nova isso. York... Exato. Aí eu passei lá 6 meses, foi muito bacana, foi muito, muito legal, eu curti bastante lá. E acabou ver o frio, né? O frio lá é cortante, né? E eu tinha, Sim. para não perder a viagem de volta, né? Porque eu tinha um período de 6 meses, eu achei melhor voltar. Aí eu voltei, passei um tempo aqui em Brasília e um ano depois eu fui morar no Rio de Janeiro. O que eu fiz nesse tempo de Brasília, um ano aqui em Brasília? Eu comecei a fazer teatro. E fiz uma peça chamada Tamanduá-san, que é do Hamilton Vaz Pereira, o diretor, do Asdrubal trouxe o trombone, o pessoal mais antigo vai lembrar. É maravilhoso, ele descobriu, pra você ter uma ideia, o Luiz Fernando Guimarães, o Diogo Vilela saiu dele, Luiz Cardoso saiu dele, uma galera boa lá, acho que a Regina Casé saiu dele, desse grupo, Asdrubal trouxe o trombone, é um grupo maravilhoso. Ele veio aqui para Brasília em 92, né? Em 94, na verdade, 93, na verdade. Ele veio pra cá e ele fez um convênio com o pessoal da Secretaria de Educação, perdão, Secretaria da Cultura, aqui em Brasília, fizemos esse teste, vamos dizer assim. O teste foram quase 3 dias, tinha mais de 1.080 atores aqui. Eu tinha, por causa dos saltos ornamentais, eu tinha uma habilidade motora muito boa, né? Uhum. Eu tinha uma flexibilidade muito boa. E numa apresentação ali, num improviso de uma cena que ele coloca, né? O cara é atleta, ele tá no Rio de Janeiro. Aí logicamente, eu bolei aqui o que eu vou fazer e tal. A cena saiu, eu inventei na hora, né? A pessoa fazia um salto mortal na ginástica, como fosse um salto mortal. Depois ele pegava a moto e ia de asa delta ali, né? Pegava asa delta, aquela coisa toda, né? Fazia ali uma mexidinha aqui ali. Isso foi na cara do diretor, né? Eu peguei como fosse asa delta, virei o pé assim, né? Fiquei como se fosse deitado e fazendo como fosse, tô voando, olha lá o Cristo Redentor e tal. Ali foi uma coisa assim, deixa eu fazer o que eu realmente sei fazer, né? É lógico, né? E eu tive que aprender um monte de coisa, né? E esse dia que eu fiz, né? Essa apresentação, eu tenho certeza que ali ele falou assim, eu vou pegar ele para fazer alguma atividade acrobática, que é uma coisa muito legal. Foram selecionados 57 atores e nós fomos até para BH com essa peça Tamanduá-san. Muitos atores, aliás, atores excelentes de Brasília, entre eles o Murilo Grossi, que foi o cara que fez essa peça também, né? Carmen Moretson e outras pessoas também. Em outro episódio aqui do Cantinho, eu conversei com o TJ. Ele é um humorista aqui em Brasília. Gente boa pra caramba ele. E a plateia aqui em Brasília, o público que assistiu o teatro? É um público difícil? Na verdade, assim, é diferente. Ele é diferente, eu posso falar porque Sim. Eu fui pro Rio depois, eu vou um pouquinho pra frente ali. Eu fiz várias peças no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ele tem o hábito de ir pro teatro. E vou te falar uma coisa, a gente fica 2 anos no teatro da Zona Sul e passa 2 anos no teatro lá do shopping de Madureira, lá esqueci o nome do shopping, o shopping Iguatemi, se eu não me engano. Ali, fica 2 anos lá. Na Zona Oeste, mais 2 anos. A mesma peça. Aqui é uma peça de 2 finais de semana. Não tem aquele hábito de o público assistir a peça, várias peças, né? É muito raro. É lógico que a pessoa venha pra cá quando tem alguém na Globo fazendo um trabalho bem feito. Sim. E vai ver a pessoa, que não é o mesmo personagem, é bom se dizer, né? Porque o personagem é direitos da Globo, né? Sim. Um ou outro só. O Nelson da Capitinga, por exemplo, é dele. É do próprio personagem, né? Sim. Esqueci o nome dele agora. O Nelson da Capitinga, eu esqueci o nome dele. Direção, vê se você consegue aí. O nome do ator Nelson da Capitinga é o personagem, que ele que faz, né? O personagem é dele, ele criou, né? Então ele coloca o Tom Cavalcante, né? O Canabrava, João Canabrava é dele, entendeu? Dele. Quando você pega um outro personagem, né, e aí a Globo faz, e você imita aquele personagem esse e tal, aí você tem que pagar os direitos da Globo. Na verdade, ele não sai de lá, né? Fica lá e vai rodando as pessoas. Sim. E mostrando o personagem como é que fica. Então foi muito interessante esse... aqui em Brasília nós ficamos aqui 2 semanas, literalmente, teatro no Martins Pena, lá no Teatro Nacional, muito lotado, cheio, né? Logicamente, a primeira semana só familiares e amigos, né?
É lógico que eles dão aquela ajuda, pagam, né? Sim. Compram e tal, etc e tal. E depois a gente foi para BH também, um teatro maravilhoso, lotado lá, não lembro qual foi o teatro, e também estava muito bom, muito lotado. Mas é muito difícil, assim, sabe? A gente percebe o calor humano do Rio e São Paulo, que eu também fiquei em cartaz de São Paulo, é muito mais próximo a você do que o público brasiliense, né? O público brasiliense, eu acho também que é por falta, Sim, né, prática. de prática. Prática, exatamente. De cultura. Cultura também, Não é exatamente. cultural. Né? Eu Quando eu voltei pra cá, né, a gente vai falar mais pra frente isso, eu vi algumas peças, né, e vi que realmente ali tava, o público ele é um pouco retraído, assim, sabe? Ele já assisti uma peça de teatro aqui em Brasília e coincidiu de assistir no Rio. É, diferente. Foi por isso que eu te pergunto. Sim, e sempre alguém que vem aqui que trabalhe com o público, eu sempre pergunto. Porque eu sinto essa falta, o brasiliense ele não tem essa cultura de assistir 2 vezes a mesma peça, 3 vezes a mesma peça. E se você ficar em cartaz aqui 3, 4 meses, parabéns, cara. Porque, assim, seja lá no Sesc, por exemplo, lá na Asa Sul, que o Teatro Nacional, infelizmente, está fechado, mas seja algum ali no Teatros Bancários, né, que os melhores do mundo ficam lá bastante, ou até mesmo no La Salle, no Marista e tal. Assim, não tem esse hábito, né? Se você ficar 2 finais de semana, é muito, né? O pessoal do G7 que trabalha aqui em Brasília, né? Eles têm essa... Estão tentando trazer essa cultura. É verdade. Os melhores do mundo, né? Eu sou da época dos melhores do mundo, né? Eles são fantásticos. Todos eles são fantásticos. É impressionante. E eles sim, assim, seguram a ideia, né? Eu acho engraçado. Os melhores do mundo começou aqui em Brasília. Passaram por tudo isso. Foram pra fora, estouraram. Aí quando volta pra Brasília, aí que a gente começa a lotar. Mas que coisa interessante. Os melhores do mundo, eles vão lembrar disso. Eles estavam terça e quarta em cartaz no Teatro Ipanema. Eu estava quinta, sexta, sábado, domingo no musical Comunitá, ali em Ipanema. Eu encontrava com eles na praia. Legal. Pô, e aí, tal, isso aqui e tal. Eles terça e quarta, né? E eu achei, pô, que legal que vocês estão aqui. Eu ficava feliz da vida. Sou muito fã deles, todos eles. Sim. Sou fãzaço deles, né? Então, assim, eu acho legal essa forma de depois eles estarem, né? Do jeito que eles chegaram, logicamente, né? Eles... tanto o Weber, né? Ele pegou São referências, né? Referências e tal. Eu rio demais, eu sou muito suspeito com eles, porque eu sou muito fã deles, eu gosto demais deles. Aí agora voltando, você estava aqui em Brasília, foi pro Rio? Isso, aí eu fui pro Rio. Aí chegou no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Eu fiz aqui uma peça chamada Patinho Feio. Eu fiz com o Aloysio Milfon. Quem é o Aloysio Milfon? Ele é irmão da Denise Milfon. A Denise Milfon é uma atriz de Brasília, mas ela morava no Rio e tal. É o único contato que eu tinha, assim, de imediato, né? Lógico, né? Eu fui morar na casa da casa de um pai de um amigo meu, alugava, aquela coisa toda e tal. E aí com a Denise Milfon, ele me mostrou o caminho das pedras. Mas assim, ele me colocou numa professora chamada Maria Helena Bédici, 70 anos, 80 anos, um absurdo, assim, lá em Laranjeiras, perto da Cal. E ela simplesmente... eu tive que fazer aula de canto, aula de dicção, eu tive que aprender coisas que eu não sabia naquela época, né? Então foi uma coisa que me deu uma segurança muito forte. 3, 4, 5 anos com ela. E aí o que acontece? Cheguei em março lá, e aí em novembro eu fiz um comercial, eu fiz vários testes de comerciais. Isso é outra coisa em que infelizmente em Brasília a gente não tem. Testes de comerciais, né? Lá era cachê teste 50, 70, 80, 100 reais para você ir lá fazer o teste, só. Para você ir lá fazer o teste. Aqui o cachê, assim, na época que eu fazia era 400, 800 reais, e às vezes eles pagavam 1, 2 meses depois, né? Que é uma coisa um pouco... A gente tem que melhorar isso aí. Isso é uma coisa que é muito... Não é legal pro ator, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu comecei a fazer vários testes de comerciais, né? E eu acabei que passei numa desses, que foi o do Paulista, né? Que eu fiz com a Luísa Tomé. Legal. A Luísa Tomé. A Luísa Tomé tava bombando no Tieta. E, né, foi engraçado, porque eu lembro que eu cheguei lá no arpoador, 4 horas da manhã, maquiagem e tal, não sei o que, e o arpoador todo parado, cheio de maquinário lá, né? Tinha um cara muito forte segurando uma palmeira enorme, assim, o cara andava assim, né? A Luísa Tomé chegou lá meio-dia, saiu 1h40 da tarde. Ela não tem fala, eu falo tudo, pra você ter uma ideia, né? Um paulista que fica, você viu que eu vi, Luísa Tomé, louco, mina, né? Aquela coisa até mais bonita vivo do que na televisão, hein? Bem sotaque paulista e tal, né? E esse comercial foi muito bom, do Pão Plus Vita,
que me deu, assim, me mostrou, né? Ganhei até nota 10 no Jornal Globo, pô, sem desmerecer o talento da Luísa Tomé, mas aquele paulista que faz o comercial é muito bom, não sei o que e tal. Isso foi muito bom pra mim, Sim. porque ali o pessoal começou a falar, é o paulista e tal, né? Paulista. Inclusive fui ver até a peça da Luísa Tomé e tal, foi engraçado, depois que eu no camarim fui falar com ela e tal. E aí comecei a conhecer mais as pessoas, né, do mercado, né, de teatro, né? Fiquei em cartaz várias vezes lá, né? Fiz outro musical que foi o Point. Por que o musical? É interessante de falar. Aí eu vou te falar, eu tinha uma base do balé clássico por causa dos solos ornamentais. E o canto eu tive que trabalhar no Rio de Janeiro. Então o musical, você trabalha dança. E eu, assim, eu fiz jazz, lembra? Eu fiz jazz e balé por causa dos saltos ornamentais. Sim. Então eu tinha uma base muito boa disso, né? E aí eu fiz balé com o Renato Vieira, que é o cara que foi jurado do Faustão. Sim. E tal. Eu conheci uma galera muito boa, né? Então isso foi muito bom pra mim. Isso foi muito legal. Fez com que eu tivesse um papo que foi justamente eu fiz uma peça chamada Point, que foi tinha o André Marques, que era o Mocotó, tinha a Fernanda Rodrigues e tal. Aí numa dessas, né, numa dessas situações, a Fernanda falou assim, olha, Picarelli, tá tendo, vai ter teste pra Malhação, né? E aí eu falei, pô, legal, vou fazer a Malhação, né? Legal. Vou fazer o teste, né? Bacana e tal. E aí eu fiz o teste da Malhação, eu lembro que quando eu passei, o cara me chamou e tal, falou, olha, vamos conversar e tal. John, o cachê era R$400. Eu falei, gente, R$400 eu não posso aceitar. Eu tinha 24, 25 anos, tinha um cabelão, sempre tive cabelo grande, sim, muito grande mesmo e tal. E aí eu lembro quando eu falei isso pro cara, pro produtor, ele ligou pro diretor. Falou assim, ó, é aquele, sim, aquele cabeludo. Ah, tá, beleza e tal. De R$400 foi pra R$1.100 o cachê. Legal. Rapaz, eu saí de lá beijando o cabelo, obrigado, obrigado. Que agora tá faltando, né? Mas tudo bem. Mas é isso, cara. A Malhação aí abriu as portas. Malhação eu fiquei lá uns 6 meses, depois eu fui pra Caça Talentos, que o mesmo pessoal que tava na Malhação, eles foram convidados para fazer a Caça Talentos. Caça Talentos é aquela novelinha da Angélica. Sim. A Angélica fazia o Angel Mix, né, segunda e sexta, e terça, quarta e quinta a gente gravava a Caça Talentos, que era a novelinha do, né, bate, eu vim te convidar. Da Angélica, que ela fazia a Fada Bela, né, que sim. Né, o Arthur, que eu nunca fui baixinho da Xuxa. Eu tenho que confessar isso, eu nunca fui baixinho da Xuxa, mas eu sempre acompanhei a Angélica. É mesmo? É. A Angélica é uma pessoa fantástica, sempre tratou a gente muito bem. Nossa, olha, nós ficamos 4 anos lá, gente. 4 anos numa novela é difícil, porque novela geralmente são 9 meses. Sim. Só que novela tem muitos núcleos, né? Então, seja assim, então 80 atores por novela. Lá, o nosso era no máximo 20 atores e 4 anos. E nunca teve uma discussão. Sempre foi super tranquilo. Eu lembro até que na Copa de 98, a Angélica tinha comprado um triplex lá e convidou a gente para assistir na casa dela os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Legal. Foi muito legal, muito bacana, foi bem interessante, foi bem bacana, assim, foi um momento muito legal de participar. Quando você para pensar nessa época, tem alguma história legal, assim, alguma coisa inusitada que aconteceu? Nossa senhora. Que você possa contar. Eu posso falar e eu vou ficar com vergonha, mas eu falo sem problema nenhum. Minha primeira peça como profissional, gente. A peça chamava Antígona, de Sófocles, 500 a.C., só pra você ter uma ideia, né? Eita. Antígona, né? Então, o cara tinha um textão que a gente chama, né? Que é o Creonte, que é o meu pai, né? Ele tinha um texto enorme, textão, né? Vários textos e tal. Ele dava uma deixa e eu entrava e falava assim, pai, eu te pertenço. Isso é que eu falava pra ele. Pai, eu te pertenço. Esse era o seu texto. Era o meu texto, depois ele falava uma coisa e depois eu desenvolvia mais, né? Pai, eu te pertenço, ok? Pai, eu te pertenço. Aí ele tá no texto, um cara, amigo, que na verdade nesse caso não foi muito amigo, ele me puxa na coxinha e começa a contar um caso que aconteceu com ele, verdadeiro e tal, e eu tô só ouvindo o cara lá, pai, eu te pertenço, pai, eu te pertenço. E o cara me conta um caso engraçadíssimo, não posso contar esse caso aqui agora, né? Mas foi engraçadíssimo e tal. Aí na hora que o cara dá deixa, eu entro e falo o quê? Pai, sou e pertenço. Oi! Eu te pertenço. Acabou. Eu me mordi todo aqui pra não rir. O cara olhou pra mim. Aí todo mundo ouviu. Pertence. Como é que pode, gente? Em Sófocles, 500 antes de Cristo, você falar, eu sou hipertenso, cara. Nossa, que vergonha. O diretor veio pra cima de mim, né? Falou, rapaz, que é isso e tal. Minha primeira peça como profissional. Eu mando
pai, sou hipertenso. Pai, eu sou hipertenso. E ao invés de pai, eu te pertenço. É porque é parecido, né? Cara, foi horrível. E eu pensei, cara, eu falei, faltou foco, né? Faltou foco. Mas Faltou o amigo foco. também atrapalhou pra caramba. Não é culpa dele, lógico, né? Mas assim, foi engraçado, né? E tinha gente, amigos meus na plateia, logicamente. Ele falou, tu falou isso? Eu falei, cara, eu errei, cara. Foi horrível. Mas assim, passou, né? É uma coisa que a gente tem que assimilar, né? Isso foi engraçado, na época foi engraçado. Mas não. Na época não. Na hora não foi, mas depois hora... eu fiquei, pra contar, fica engraçado. Sim. Agora pra você. Na hora a gente passa aquele sufoco. Nossa senhora. Tá e pior nisso não, é olhar pra cima, né? Você se morde todo pra não rir, né? Aí, cara, o que eu falei? Sou hipertenso, mas não quis, o pai te pertence. Depois eu continuei, fiquei no personagem. Ficou sério. Claro, lógico, né? Isso aí é... O personagem, né? Eu era o filho dele, no caso, o Emon, né? O personagem dessa peça antiga, né? É muito bacana essa peça. Legal. Só que sem hipertensão. Pena que não tinha YouTube naquela época, né? Olha só, vou te falar. Graças a Deus eu nunca fiz bobagem. Isso é engraçado, foi engraçado. Se eu tivesse filmado, não tenha dúvida que ia ser um meme maravilhoso. Meme, ia virar meme. Um meme maravilhoso. Mas foi assim, um sufoco tremendo, assim, na TV, outro erro, tudo bem, e corta e tal, né? No teatro não, né? Teatro é a Vera. Teatro é a Vera. E repara bem, tem atores que são maravilhosos que não fazem teatro, cara. Talvez porque não tem a segurança, no caso, né? É porque teatro é você e o público. É você e o público e assim, a Vera, você errou, passa por cima, né? Um segundo caso rapidinho, né? Eu tava na peça Point, né? Eu tinha um texto agora, né, grandão e tal, e eu tava falando e a Fernanda Rodrigues, né, ela tinha que se trocar para entrar na cena. E eu falei um texto, quando eu fui ver, eu tinha pulado o texto e já estava indo para um final. Quando eu termino o texto, eu olho para o lado e ela está se trocando ainda. Aí eu começo a improvisar. Isso foi um desespero, mas foi bacana, não foi nada de errado. Nada de hipertenso, não foi aquela coisa toda, mas assim, deu um suadeiro, assim, um suadouro bem forte. Você perdeu a segurança do texto e foi pro improviso. Exato, aí ela entrou, né? Ela entrou também, legal. É lógico que eu fiz uma peça com o Lúcio Mauro Filho, chamado Eu Quero É Mais, no Teatro América, do Gugu Limecha, né, que era o diretor. E ele deixava muita gente à vontade. Sim. E a gente tá numa peça lá super engraçado e tal, né? Eu tava com o corpo malhado e tal, aí a moça fala sobre o homem, né? Eu entrava de sunga, né? Ficava todo brincando ali e tal. E o Lúcio Mauro Filho entrou com um ursinho de pelúcia e tal, e começou a falar, olha e tal. Assim, foi engraçado na época, foi muito bom. Mas assim, é o improviso que vale, né? Às vezes vale a pena você colocar o improviso, nem tudo, né? Os outros, às vezes, não vale tanto a pena. O pessoal vai lembrar, o Sai de Baixo tinha muito improviso. Nossa senhora, demais, Tinha muito improviso. Que era gravado em São Paulo, né? Sim. O Sai de Baixo era bem interessante lá. O Fala Bela, né? Que ele é um cara muito de improviso, né? Tanto ele como o Luiz Gustavo, né? O Tom Cavalcante, e tinha esqueci agora, ele foi professor lá do Tablado, lá no Jardim Botânico, é o magrinho, esqueci o nome dele agora. Ele era... algumas pessoas lá, desculpa, todo mundo... Fazer uns improvisos e tal, né, que era bem interessante. São os mestres do improviso. Exatamente, e o improviso a gente aprende muito, né. Uma vez eu vi a entrevista do Chico Anísio, ele falou uma coisa muito bacana, ele falou assim, as minhas piadas, a única coisa que eu sei é o final. Eu tenho que construir de trás para frente para justamente encaixar, aonde eu posso encaixar as nuances, porque o final eu não posso me perder de jeito nenhum. Esse é o final da peça. Eu tenho que voltar para trás. Interessante, né? Bacana. Muito legal. É do fim? O final ele sabia, né? O Chico Anísio, para mim, nossa senhora, 200 personagens, absurdo, assim. Nos Estados Unidos ele é bilionário, se fosse lá, né? Sim. Mas ele é maravilhoso, assim, era, né? Mas além a gente vê algumas coisas dele no Rio. Assim, uma dúvida minha. Fala. Você fez novela, fez o Caça-Talentos. Algumas outras novelas, participação e tal. Em caso de reprise, como é que funciona? Boa pergunta. De vez em quando a gente tá lá com a conta corrente e tal, entra uma graninha. Entra. Quando você assina o contrato, né? O contrato é mais ou menos desse tamanho, né? E a gente fica louco para fazer logo os vistos e tal, vou ganhar tanto e tal. E eles falam realmente isso, né? Quando você
quando você reprisa fora da sua época, né? Ou seja, do seu contrato, você tem aí 50% a 70% do valor que você ganhava, né? Então a galera do Vale a Pena Ver de Novo fica feliz, né? Fica feliz. Principalmente se for Globo, né? Porque quando é Globo é um valor diferente do canal a cabo, né? O Viva, por exemplo, que é o canal que a Globo mostra muito, né? Ela vai justamente para ter aquela opção de segurar, segurar se você quiser tomar uma água, o ator, já. O ator, né? Quando você faz uma peça, você faz, perdão, uma novela, quando reprisa você ganha um valor somente no final, tá? Só no último capítulo e tal, aí entra um valorzinho na sua conta e tal. É significativo, é bom, né? Só bom, você sempre é bom. Claro, né? Porque é proporcional ao salário que você tinha, né? Uhum. Então, assim, e lá na Globo você, por exemplo, você é contratado para aquele lugar, né? Caça-talentos, você tem valor. Se eu tivesse que fazer, por exemplo, sobre nova direção, a diarista, que eu já fiz bastante, linha direta e tal, você tem uma diária, que eles chamam, né? Então você soma, aquilo é independente, isso aqui é outra parte. Então você vai ter o outro valor somado uma semana depois que é na sua conta. É uma coisa muito legal. Legal. E a Globo, quando tá ok, você ganha o 13º salário, 14º salário. É muito bacana. A Globo é uma mãe mesmo para relação a isso. É muito bacana. É bom, né? Agora eu não sei como é que tá, né? Faz tanto tempo que eu saí de lá, né? Então deve ter mudado muita coisa, não tenho dúvida. Tem vontade de voltar? É diferente. É diferente, É diferente. né? Agora eu tô casado, tô com 2 filhas, né? O foco é outro, sabe? Eu Professor, vamos falar sobre isso agora. Que legal, gente. Isso aqui é um caso, vai puxando um ao outro. Tudo que eu vivi, que eu falei aqui para vocês, eu tento colocar em sala de aula na prática, né? No sentido de talvez pegar algum texto, né, que eu tinha feito e tal, falar, eu trabalho com audiovisual, né, sou professor de audiovisual, de comunicação social, né, publicidade, então acho que é interessante, trabalho em enquadramento, essas coisas e tal, que eu vivi muito na frente das câmeras. Sim. E o meu lado ator melhorou muito quando eu fiquei atrás das câmeras, porque agora eu sei o que eu posso pedir, o que eu quero pedir, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa muito legal, né? Eu sou formado em educação física, né, na época que eu era atleta, e já formei em cinema e sou pós-graduado em publicidade. Uma coisa foi puxando a outra, né? O cinema me deu essa oportunidade de escrever roteiro, de trabalhar com direção, com produção, né, que é trabalhar com esse métier que você fala da saudade, né? Claro que, assim, talvez, assim, eu estou enferrujado, não tenha dúvida. O lado do ator está enferrujado, o lado do produtor, diretor está afiado, né? Porque a gente está na parte acadêmica, né? Mas a gente não deixa de trabalhar em outros lugares também, né? Eu sou consultor também, né? De agência de publicidade, né? Sim. Então acho que é interessante, a gente a gente associa as duas coisas, né? E a sala de aula, que é uma coisa muito bacana, né? Acho que tudo isso que eu fiz, jamais iria imaginar que eu ia ser professor e que eu ia gostar de ser professor. Jamais. Apareceu a oportunidade, comecei a ver, mas eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, e as coisas foram fluindo de uma maneira tão legal, que eu falei, cara, que legal, sabe, profissão boa, assim, sabe, passar todos os ensinamentos que eu já tive, que eu passei por tudo mesmo, aí vem do salto, vem dos Estados Unidos, vem da neve, né, vem da malhação, vem do desespero, da hipertensão, né, aquilo lá, gente, acontece, né, Sim. E aí você volta, né, e aí você bota em sala de aula, é muito legal, os alunos eles ficam bem, assim, vidrados, encantados, né, porque são coisas novas e tal. Claro, né, a gente aprende também muita coisa, né, os alunos eles são fantásticos, assim, sabe, e eles estão com uma parte, agilidade muito rápida para TikTok, para essas coisas de vídeo, YouTube, não sei o quê, Instagram, cara, a dinâmica é muito, muito boa. Minha filha, eu tenho uma de 13 e vai fazer 13 e uma de 3, né? A de 13 anos ela pega o TikTok, papai, assim, ó, faz um vídeo rapidinho, 5 minutos, eu falei, meu Deus, que coisa boa, né? Eu até deixo ela um pouco, né, mais do que normal, para ela pegar a habilidade de fazer, né? E é lógico que a gente monitora, né, o que ela vê na internet, não tem a dúvida. A internet tem muita coisa boa, mas também tem que tomar cuidado, né? E a minha pequena de 3 anos, ela já desbloqueia, já quer YouTube Kids, e aí fica naquela, não, eu quero, aquela coisa assim, né? É muito bacana, muito legal, assim, muito... Sofia e Antonella, beijo pra vocês. Beijos. Sim, aí você dá consultoria, inclusive, aqui na nossa agência. Né, na Plano B, né, Plano que B. É uma história muito interessante, né? O Thiago foi meu aluno, né, no Unicesp, né? E ele não foi a primeira consultoria, já fiz algumas outras consultorias, né? Porque assim, o mercado, por causa dessa pandemia, ele teve que alterou muita coisa, né? A publicidade alterou. De que forma foi alterada?
vai tudo para online, tudo para internet, tudo. Sim. Então, ou seja, você teve que adaptar, você teve que aprender coisas sobre Google AdWords, Google, o Zoom, o Google for Education, tudo aquela parte a gente teve que manipular na sala de aula, né, também, e também para mostrar para os alunos e também para quem está aí na publicidade, como eu estava falando, o fato de você você está passando um ensinamento, né, que a pessoa está vendo e ao mesmo tempo como é que o impulsionamento, a palavra veio agora, o impulsionamento de como você desenvolve isso, né, isso que é uma coisa muito interessante, né, e teve alunos meus que já trabalhavam com isso, né, então isso, assim, eles estão vivendo um momento muito interessante que é o boom, né, da publicidade, né, que é uma coisa muito interessante, que as pessoas sentiram que é preciso conhecer e mostrar como é que é o seu produto, como é que é o seu serviço, como é que vai ser mostrado. Né? Eu conversando semana passada com a Sônia Andrade, beijo Sônia, como é que a pandemia nos mostrou que é possível trabalhar em casa, que é possível... Precisou ter uma pandemia para mostrar que é possível, né? É verdade. Ela trabalha com cartório, essas coisas... Agilizou muita coisa, que antigamente você ficava horas e horas em cartório, e hoje você resolve tudo pela internet. É verdade. No começo, John, os alunos, tem um aluno meu, nossa, ele acordava às 4 da manhã para pegar o ônibus, para chegar às 8 horas na sala de aula. Ele fala que é feliz, tô feliz da vida porque 7h15, 7h30 eu tomo café tranquilo e tal. Ou seja, nós somos seres humanos adaptáveis. Tivemos que ter essa adaptação de ficar online, remoto, né? Não tenha dúvida. Ok, beleza. Então, assim, ajudou muito. A gente acaba acostumando isso. Vai fazer 2 anos agora, em março, 11 de março. Eu dei aula de manhã, de 2020, eu dei aula de manhã. À noite já me ligaram, o coordenador ligou e falou, não é para ir. À noite ninguém vai. Fica em casa. Fica em casa. Uma semana respirando, vê o que vai acontecer. Ó, a ferramenta é essa, mas como assim tal? Bom, qual é o lado positivo? Família do lado. Sim. Né? Assim, então, assim, você está lá, liga a sua câmera do seu notebook, né? Ou, né, se adaptar, melhorar toda a sua internet, aquela coisa, potência e tal, né? Mas, assim, foi uma outra modalidade que a gente não sabia. E vou te falar, a gente se adapta. Né? Vai passar daqui, talvez, eu não sei se a gente volta, eu acho que não sei se a gente volta agora, mas se voltar, a gente tem que também vai ter uma readaptação para essas coisas. Inclusive, eu acredito que disciplinas vão continuar remoto. Legal. Né? Então, assim, o professor, isso é bom? Pode ser e pode não ser. Depende muito como é que é a situação. Vamos lá. Eu sou da atividade prática. Eu prefiro estar em sala de aula no estúdio, melhor dizendo. Né? É só audiovisual. Estúdio, pegar a câmera, movimento zoom, isso aqui e tal, close, super close e tal. Eu prefiro ser dessa forma. Porque ali você está na máquina, você está mostrando para o aluno vai fazer a prática, ele vai dar uma voz, ok. Em casa, o que a gente chegou? Às vezes foi possível pegar a câmera? Sim, às vezes não. Aí você vai cobrar uma coisa que você não passou. Entendi. Então pega do YouTube, pega da internet, ok, é mais ou menos isso, tal. Então, ou seja, a ideia fluiu. Mas a execução, a produção, a mão na massa não foi tão eficiente como deveria ser. Entendeu? Porque eles não pegaram na câmera e tal. Então, assim, lógico, né? Uns ajustes que a gente tem que fazer, né? Então foi uma coisa muito legal. Algumas pessoas, eles mostravam que nada mais do que ele tinha alguns trabalhos que a gente passava que não tinha condições de pegar a câmera. Outros a gente pedia. Tem como vocês pegarem câmera, fazer o de vocês? Ok, maravilha, né? Adaptação, John. Graças a Deus, tudo é adaptável nessa vida. Legal. Alexandre, deixa eu te perguntar outra coisa aqui, rapidinho. Com todo esse teu conhecimento e tal, já passou assim, pela sua cabeça, dar uma consultoria para político, alguma coisa assim? Olha, John, vou ser sincero, assim, eu vejo muita coisa errada, honestamente. Sim. Porque eu já vivi isso. Inclusive no esporte. Né? Exato, né? Eu acho assim, tem pessoas, né? Tem políticos fazendo bons trabalhos, isso não tem a dúvida em relação ao esporte, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Eu acho que é importante, eu acho que eu poderia ser, sim, uma pessoa que poderia ter ideias diferentes, né, ou complementações, né, de leis, de projetos, seja o que for, de algumas situações, né, isso é interessante, principalmente no que eu sei, cultura, educação,
esporte, né? Arte, isso é uma coisa que eu percebo que poderia ter feito mais se tivesse mais apoio, nesse sentido. Né? Então, ou seja, você tem que dar um apoio para as pessoas que estão querendo fazer alguma coisa, né? Seja ele esporte, cultura, Tá, educação. mas nesse caso você iria dar uma consultoria ou, sei lá, ou dar um passo à frente e participar também politicamente? Eu acho que poderia participar politicamente, não tenho dúvida. Assim, eu sou cru nisso aí. Sim. Eu não conheço, eu conheço pouquíssimas pessoas, mas eu quero dizer o seguinte: tenho vontade? Sim, tenho. Tenho vontade de querer melhorar. Essa é a minha intenção. Essa é o que eu desejo. Porque quando você entra num lugar que você não métier novo, num ambiente que você não conhece, você tem a sua bagagem, né? Você tem a sua experiência. E aqui você pode... Olha, por que não é feito dessa maneira? Não poderia melhorar dessa forma? Não poderia melhorar dessa outra forma? Então, esse caso, é nisso que eu fico preocupado. Eu acho que é isso que eu poderia ajudar no sentido da experiência que eu já passei, entendeu? Aqui em Brasília, um exemplo prático assim que você pode nos dar, que está faltando alguma coisa. Assim que você bate o olho, você fala... Olha só, eu sou... Bom, vamos lá. O esporte está muito bem assessorado. O esporte. Legal. Porque assim, tem esporte que... Eu sei que tem projetos que você ganha dinheiro se você... Acho que passagem, por exemplo, é o Brasília Compete Brasília, eu acho. É passagem de avião. Passagem que na minha época não tinha. Você pega uma passagem. Você tem ali o programa Pódio, se eu não me engano, que acho que que você está nas Olimpíadas ou pelo menos você ganha um valor. Que isso é importante. Eu nunca tive patrocínio na minha vida. E patrocínio é uma coisa muito forte. Eu tive patrocínio, graças a Deus. Meu pai me ajudou muito. Né? Isso é meu pai, minha mãe, então foi muito bom. Minha família sempre me apoiou em todas as situações. Legal. Né? Que é uma coisa muito legal. Até uma situação que eu vou te falar rapidinho aqui, eu esqueci de falar uma coisa. Eu pulei de helicóptero numa piscina. 27 metros, em São Paulo. Que legal. Legal. Eu lembrei isso porque é importante falar, gente, desculpa, mas assim... Muito legal. Eu pulei de um helicóptero numa piscina, lá no Clube Tietê, Clube Tietê em São Paulo, né? O cara tava desafiando e tal, aquela coisa toda. E eu cheguei, é importante falar isso, cara, porque isso vem de desafio. É os saltos ornamentais, é o esporte que me deu. Sim. Você falou uma coisa que me fez lembrar, e é importante eu falar isso. Eu lembro direitinho, uma amiga da minha mãe falou assim, se você fosse meu filho, eu não deixaria. Sim. Aí eu falei assim, olha, você não é minha mãe e meu pai deixam, porque eles sabem do meu potencial e principalmente confiam em mim. John, eu caí 27 metros numa piscina, eu fiquei um pouco com o joelho doendo e a coluna um pouquinho doendo, mas eu afundei 2 metros só 2 metros. Como assim? Sabe que eu treinava? Numa piscina de saltos ornamentais funda, eu pulava da borda e não molhava a cabeça. Eu pulava da borda na piscina e não molhava a cabeça. Assim que eu tocava o pé na água, eu já me abria. Era tática, técnica, que você vinha. Lá em cima foi a mesma coisa. Logicamente, eu fiquei um pouco dolorido aqui e tal. Foi muito bacana. Foi no dia, eu lembro direitinho, 18 de dezembro de 1988. Foi um dia maravilhoso. Uma piscina de salto ornamental tem mais ou menos 5? 5, profundo. Depende, né? Tem algumas que são um pouco mais rasas e tal, mas 5 metros é o suficiente. Então você ainda tinha 3 metros de... Tranquilo. Mas a relação, o recorde mundial é 54 metros. Por coincidência, o dobro. Coincidência. E foi desse cara, do Manolo, que é o cara da Fiel do Corinthians, né? É um dos fundadores lá, e ele pulou. E ele teve um acidente, caiu, né? Meio de lado, assim, quebrou dente e tal. Foi uma coisa muito delicada na época que eu tava lá, né? Mas só fiz um pulo, só um pulo. Passou na TV japonesa, ganhei uns dólares, foi uma coisa muito legal. Muito bacana. Foi muito legal. Voltando aqui então. Então, o que é isso aí? Eu, quando tive que fazer isso, não tive apoio nenhum. Sim. Então isso é um desafio, é uma forma, é lógico, você tem que, agora com projetos que você tem, acho que você pode conseguir. Agora depende muito do que você quer, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, né? Quando eu falei assessorar do esporte, né? O esporte eu sei que tem alguns atletas que têm patrocínio, tem Sim. alimentação, tem hospedagem, tem transporte, tem viagem, isso é uma coisa muito legal, né? Além do que o dinheiro no bolso. Sim. Pra você ter uma ideia, na época que eu fazia saltos ornamentais, foi a época que eu pegava a bicicleta, treinava, fazia balé na hora do almoço, voltava, treinava, chegava às 6 horas da casa, 6 horas em casa. E era um patrocínio, porque não tinha valor. Sim. Nunca paguei R$1 para viajar, graças a Deus. Nunca paguei R$1. Isso tudo foi
ou a empresa mandar, por exemplo, quando a gente foi pro Mundial, a Varig deu pra gente, deu 30 segundos do SBT. Eu fui com uma sunga do SBT e muita gente achava que o SBT B de Brasil. Eu falei, o que é isso? Brasil? Brasil? Eu falei, não, eu falava que era uma empresa, né, de telecomunicação, né, SBT. E isso as pessoas, eu fui de sunga do SBT. Eu fui com tudo uniforme, Brasil, mas com SBT atrás. Porque era contrapartida que a Varig na época, Sim. a gente viajou para ir para lá, entendeu? Eu cheguei a viajar de Varig. Eu viajei de Varig. Mas assim, um exemplo é exatamente isso do esporte, né? Por exemplo, a cultura, né? Vamos lá, teatro. Gente, o que tem de gente boa de teatro aqui? Sim. Cadê eles? A partir de janeiro vamos trazer uma galera aqui, vamos entrevistar. Maravilha, mas ele tem que ser mais visto, tem que ter projetos especificamente para eles. Sim. Né? Isso é uma coisa muito legal. Quando eu falei do esporte bem assessorado, porque eu conheço gente que faz o esporte, tanto na política como de atleta. Então ali eu vejo que pode melhorar? Pode, a gente sempre pode melhorar sempre. Né? Mas assim, por exemplo, na cultura, no teatro é isso. Como é que você pode ver? Vamos desenvolver ali um projeto que coloca ali umas 50 comediantes, vamos fazer um projeto de 2 meses, 3 meses, vamos fazer um workshop para eles e tal. De graça, o governo paga, entendeu? Vamos melhorar, tipo no final da apresentação. Cadê isso, né? Tem que ter um projeto para isso. O Teatro né? Nacional, você falou que tá fechado. Tá inoperante há bastante tempo. Inclusive, há pouco tempo atrás, até fizeram um abraço simbólico, uma parte ali e tal, né? Dos artistas que eu conheço muitos também, né? Artistas de Brasília, né? Isso é uma coisa interessante. Podia disponibilizar o teatro para fazer esses workshops. Eu não sei como é que tá a administração de lá. Eu sei que tá fechado. O Martins Penas é uma sala maravilhosa. Tem o Vila Lobos, que é um absurdo de sala maravilhosa, né? Tem a Martins Pena e tem ali embaixo também, que eu lembro que quando a gente ensaiava, né, a peça, a gente fazia uma parte lá de baixo ali, que tem uma parte de dança também. Fazer com que o que realmente importa, que é justamente toda aquela parte, né, do teatro, né, funcionar para nós, né, para quem? Para quem é Tô tentando lembrar aqui se foi 96 ou se foi 97. Eu ainda cheguei a fazer um curso no Ducina. Aí, ó. Que era ali no Conic. Hoje não tem mais. Não tem mais, né? E é uma pena, É uma pena. Porque assim, isso é uma coisa que a gente tem que revitalizar, a gente tem que dar um jeito nisso aí, tem que colocar alguém para gerir isso aí de uma forma bacana, entendeu? Você falou em patrocínio, eu lembrei. O Cantinho Podcast tem o Faz Que Dá Certo. Legal, bacana. No Instagram, Faz Que Dá Certo. Personalizados. Ó, foi ele que me mandaram de presente essa caneca. Aí vai ter caneca também pro convidado. Opa, que legal. Tudo na segunda temporada, agora em janeiro. Vamos voltar e vai ter isso aqui tudo. Canequinha, vai ser legal. Maravilha. Obrigado. Continuem, porque é assim que a gente sobrevive, né? E vocês estão aqui, sendo mostrado aqui, ó. Isso é uma coisa muito legal. Tem um patrocínio da Giral Projetos. Legal, Giral. Giral também. Giral. Acho que você conhece o Zizica. Sim. Gente fina demais. Uhum. Ele também tá ali com o pessoal dos melhores do mundo. Sim, ele é... Fera. Gente fina, gosto demais dele. Gosto demais dele também, muita gente boa. Aí tem o pessoal da Giral e o pessoal da Katsu Case e Acessórios. Katsu Case. Que manda pra gente os carregadores por indução. Tem esse negocinho aqui que é pra você tirar selfie. Legal. Você coloca no celular, facilita. Então a gente tem esses apoios. Você sabe, tem leis, né? Leis Rouanet, que tem 3%, 4% do audiovisual que você, de vez pagar por imposto de renda pro governo, você paga para esses projetos. A gente tem que trabalhar muito isso, né? Não é só lei lei Rouanet, lei ICMS e alguns estados ISS que você trabalha em cima disso, né? Legal. Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem... Mas isso também abrange aqui? Sim, geral. Isso é o que tem. Né? Legal. Eu acho que a gente poderia ampliar um pouco mais, trabalhar em cima disso aí. Porque nada melhor do que você incentivar, né, o público, vou dizer assim, a sua cidade, né, para que você consiga, quanto mais pessoas trabalharem com cultura, com esporte, né, com esporte e educação também, obviamente, não podemos esquecer de escola, aquela coisa de saúde e tal, que é uma coisa... Eu acho que o esporte tinha que vir da escola. Né? Começar no colégio e vir junto. Eu tive sorte que eu estudei no SESI. Olha... o fundamental hoje. SESI lá em Taguatinga? Eu fiz no da Ceilândia. Legal. Hoje não existe mais. O SESI Taguatinga tinha uma piscina maravilhosa de aulas ornamentais
não tem mais piscina de saltos ornamentais lá no SESI Taguatinga. Fizemos muito só com a Loucos, tá? Com a Loucos a gente se veste de roupas espalhafatosas e mergulha lá, pula lá e tal. Legal. Muita coisa legal. Mas, ó, os patrocinadores aí, um recado para vocês aí, continuem. É muito bom você patrocinar um programa, você associar sua marca a um programa cultural, a um programa de bate-papo, né? Entreter, isso é muito legal, isso é muito bacana. Parabéns. Viu? Parabéns. Obrigado também. E quem quiser também patrocinar, deixar sua marca aqui, fica na descrição do vídeo o telefone e o e-mail, para quem você pode ligar lá, o pessoal atende vocês. Alexandre. John, foi rápido, cara, mas foi muito bom, viu? Obrigado. Adorei, cara, muito legal. Obrigado. Valeu, e é um prazer ter você aqui na nossa equipe da agência. Legal, bacana. Ter a sua experiência aqui bom. Com a gente. Só engrandece o cantinho. Muito bom. Legal. Muito obrigado mesmo. Valeu. E você acabou que você nem tomou sua água. Vou tomar agora. Obrigadão. Valeu, Turminha, gente. vocês estão acostumados sempre a ver o Cícero aqui na quarta-feira. Na segunda-feira eu falei que o próximo podcast já ia ter a companhia. Questão de logística, horário, não tem. Mas eu já sei que é uma moça. Ó, vai ficar mais bonito aqui o cantinho. Super legal, vocês vão adorar. Eu acho que o próximo episódio só em 2022. Só em janeiro agora. É mesmo? Vamos tirar uma férias. Opa, que bom. Mal trabalhamos, já estamos de férias. É assim que funciona. O mundo artístico é assim. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Valeu, tchau, gente. tchau. Prazer.